Para cada interesse amoroso do Homem-Aranha que os fãs adoram, existe um que eles simplesmente não suportam, começando com a Chris Dunst da Mary Jane. Os fãs estavam prontos para ver a versão definitiva em live action do interesse amoroso mais famoso do Peter Parker. Ela deveria ser a MJ incrível, magnética, o tipo de mulher que conseguia olhar o Homem-Aranha nos olhos e acompanhá-la tanto emocionalmente quanto mentalmente. Até que nos quadrinhos a MJ é uma força de natureza, mas na trilogia do Raimi o que recebemos foi complicado. Em vez daquela personalidade vibrante e maior que a vida, a MJ do cinema foi escrita como alguém constantemente presa em diferentes relacionamentos, nunca se comprometendo totalmente e frequentemente deixando Peter emocionalmente desamparado. Agora, se liga nessa intro. Vamos dar ao público o que ele veio ver. Vambora, caralho! Ao longo dos 3 filmes, o arco do personagem MJ parece menos como uma parceira de apoio e mais como uma tempestade na qual o Peter não consegue escapar. Ela passa o primeiro filme perseguindo a fama e fugindo dos seus problemas. No segundo, ela está noiva do astronauta James Jameson enquanto ainda tem sentimentos pelo Peter. E no terceiro, ela termina com o Peter sob manipulação do Harry, sem dar a ele uma chance real de se explicar. E o constante é que ela vai e vem. Isso não era apenas frustrante para o Peter Parker, frustrou o público que queria ver o seu herói apoiado, não emocionalmente exausto. Porque cada vez que o Peter parecia chegar perto da felicidade, a MJ se afastava ou questionava ou comparava com outra pessoa. E uma das maiores frustrações dos fãs foi a reação dela quando Peter Parker perde a peça dele em Homem-Aranha 2. Ele estava literalmente arriscando a vida para salvar Estranho, mas ela o trata isso como uma traição pessoal. E não é apenas esse momento. Ao longo da trilogia, MJ frequentemente parece estar atraída pela ideia do Homem-Aranha do que pelo próprio Peter Parker. Ela desejava excitação aos grandes gestos e aos resgates dramáticos. Mas quando se tratava de estar ao lado do Peter durante os momentos mais silenciosos e difíceis, ela falha. E quando ela decide que quer o Peter, geralmente é depois de ter deixado outra pessoa no altar, terminando com outro homem ou queimando uma ponte. No final, a Mary Jane do Raimi se tornou um dos interesses amorosos mais decisivos da história dos filmes de super-heróis. Para uma grande parte dos fãs, ela é lembrada como uma âncora que segurou Peter, não como uma parceira que o impulsionou. E é aí que entra Gwen Stacy da Emma Stone, não apenas como namorada do Peter Parker, mas como indiscutivelmente o interesse amoroso em live action mais amado que já tivemos. A partir do momento em que a Gwen da Emma Stone entra em cena, há uma leveza em sua presença. Ela é confiante sem ser arrogante, calorosa sem ser difícil e o mais importante, ela conhece o Peter, não apenas como Homem-Aranha. Ela não está lá para se deslumbrar com o traje ou heroísmo, ela está lá porque se sente atraída pelo garoto debaixo da máscara. A química entre Emma Stone e Andrew Garfield é elétrica. Cada olhar, cada piada, cada momento entre eles parecia autêntico. O que tornou a Gwen diferente é que ela não era apenas uma espectadora passiva na vida do Peter. Ela estava envolvida. Ela era inteligente, engenhosa e ativamente parte da história. Quando Peter tenta afastá-la pela sua segurança, ela não apenas chora e vai embora. Ela o confronta, toma suas próprias decisões e se recusa a deixar que outra pessoa dita a sua vida. Ela não está esperando para ser salva. Ela já estava no campo de batalha ajudando. Essa autonomia a fez parecer uma pessoa real. E é por isso que tantos fãs ainda o consideram como a melhor namorada do Homem-Aranha. E é claro que a Gwen Stacy vê um dos momentos mais angustiantes da história do cinema do Homem-Aranha. Sua morte em espetacular Homem-Aranha 2, ver isso na tela foi brutal. E eu confesso que a forma como o filme construiu o relacionamento dela e do Peter faz com que a perda dela doia muito mais. Não foi apenas o Homem-Aranha perdendo alguém, foi o Peter perdendo a única pessoa que realmente entendia ele cada parte dele. Enquanto a Gwen Stacy levou ao nível, entra Michelle Jones, não a Mary Jane com quem crescemos, mas uma nova abordagem que redefiniram o que o interesse amoroso do Homem-Aranha poderia ser. Ela era sarcástica, um pouco socialmente desajeitada e sempre rodando aos bordos do grupo, com aquele humor inexpressivo. A princípio, ela nem parece um interesse amoroso, mas foi exatamente isso que fez clicar com o público moderno. Ela não era a garota do sonho inalcançável, ela era real, centrada. E a MCU não apressou o romance do Peter e MJ. Eles o construíram lentamente através de volta ao lar e sem voltar para casa. Essa abordagem de construção lenta fez com que a conexão deles parecesse merecida. E quando chegamos sem volta para casa, o vínculo deles parece inabalável, o que faz com que o sacrifício final doa ainda mais. Quando Peter escolhe apagar a si mesmo da memória dela para protegê-la, o sofrimento é palpável. MJ provou que quando o interesse amoroso é bem escrito, os fãs irão apoiar por anos. Mas o outro lado, quando uma personagem é jogada em um filme sem propósito, nenhuma quantidade de nome de esquadrinho pode salvá-la. Foi o que aconteceu com a Felicia Hardy em um espetacular Homem-Aranha 2. Uma personagem com raiz lendária reduzida a uma participação desperdiçada. Nos quadrinhos, ela é a Gata Negra, uma anti-heroína complexa, mas no filme, ela é apenas assistente do Harry, sem história de fundo, sem peso emocional. Felicia pareceu ter sido jogada ali como um item de uma lista para futuras sequências que nunca aconteceram. Mas às vezes, até uma personagem com tempo de tela limitado deixa uma impressão duradoura. E é aí que entra Gwen Stacy do Homem-Aranha 3, interpretada por Bryce Dallas. Em meio ao caos de um filme lotado, ela se destacou. Ela não estava lá para substituir a MJ. Ela serviu a história como uma rival, uma catalisadora para um drama. Bryce trouxe o calor e a elegância clássica da Gwen dos quadrinhos. Ela parecia saudável, centrada e simpática. Uma pessoa genuinamente boa, presa no meio da vida pessoal e bagunçada do Peter. Mas me fala, qual foi o pior romance de Peter que você odeia até hoje? Comente, me segue e peace!